Tu achas que houve uma oportunidade perdida com o investimento angolano em Portugal, que, por exemplo, investiu-se muito em certas empresas, tu achas que houve uma oportunidade para entrar também nos multimédia, criar os seus próprios negócios de raiz e canais de entretenimento de raiz, que o investimento angolano poderia ter feito isso em Portugal, em vez de comprar só empresas, ou comprar participações em empresas, por exemplo? Eu acho que sim, não houve essa visão, porque havia hipótese. Aliás, eu estive envolvido numa tentativa de compra por parte de um grupo angolano que queriam comprar um canal da TV Cabo aqui em Portugal. Eu estive envolvido nesse projeto, fui eu que... O projeto, não sei se te lembras, de um canal que era o Diário Económico. Lembro-me perfeitamente. Ok, pronto, isso acabou e, portanto, houve uma empresa de mídia angolana que veio falar comigo e estivemos envolvidos nesse projeto. Teve quase para ser comprado, só que depois, à última hora, houve um dos sócios do canal que não quis, portanto, finalizar o negócio e, portanto, ficámos assim, porque eles tinham tudo já preparado para o Diário Económico ser reativado e depois haver também algumas horas dedicado a Angola e a Moçambique, porque o Diário Económico, porque há um jornal, que agora não me lembro o nome, um jornal angolano de economia, eram eles é que iam ficar com o Diário Económico e, entretanto, fazia-se emissões para Angola e Moçambique, porque eles também estão em Moçambique e, portanto, esse negócio depois gorou-se e pronto, agora não sei o que é que se passa com o canal Diário Económico, sei que não está no ar, não sei se será lançado dentro de pouco tempo algum outro projeto, mas perdeu-se esta oportunidade e perderam-se outras oportunidades. Sei que há angolanos que estão envolvidos no capital da SIC, há figuras angolanas, todos nós sabemos quem é, que estão envolvidos no capital da SIC, só que não conseguem capitalizar a presença de africanos na SIC. Tínhamos o Daniel Nascimento, eu que fazia o Etnias na SIC, só que eu estava por uma produtora externa que me contratou e essa produtora sim é que tinha o contrato com a SIC, não era eu. Fiz isso durante vários anos, o Etnias, mas não estava ligado à SIC, eu estava ligado a essa produtora que entretanto faliu e depois a SIC retirou o programa a essa produtora e entregou a outra que tinha outra apresentadora, que por acaso é uma angolana, a Liliana é angolana, nascida no Ambo, mas pronto, é caucasiana, se pode dizer, mas pronto, mas ela é angolana, é nascida no Ambo. Os pais dela também são angolanos, os avós também são angolanos, vêm de uma geração de europeus nascidos em Angola. Falando em Angola, como é que tu, como jornalista, viste o Luanda Leaks? O Luanda Leaks, para mim não é novidade. O Luanda Leaks vem somente verbalizar e confirmar coisas que se dizia à boca pequena há muitos anos. Há muitos anos que quem conhece Angola bem como eu e como tu conheces, todos nós sabíamos que a protagonista do Luanda Leaks há muitos anos que era seguida pelas autoridades portuguesas e outras autoridades devido à acumulação de riqueza e devido aos investimentos que ela estava a fazer não só em Portugal como noutros países. Todos nós sabíamos de onde vinha esse dinheiro, todos nós sabíamos que isto mais tarde ou mais cedo ia arrebentar. E o Luanda Leaks é somente a confirmação de uma coisa que se sabia que mais tarde ou mais cedo ia acontecer, porque quando a coisa começa a ser muita, não é? Mais tarde ou mais cedo vêm-te pedir responsabilidades. E logo que houve a mudança de Presidente da República e que o pai saiu e que houve as eleições e o João Lourenço venceu, já se sabia que mais tarde ou mais cedo ele iria chamá-la à pedra para confirmar o porquê destes negócios, onde foi buscar o dinheiro, se são negócios do Estado angolano, portanto são investimentos angolanos e não são investimentos dela. É uma coisa que ainda se está a desenvolver, está nos tribunais, portanto ainda vamos ter cenas dos próximos capítulos nos próximos tempos. Mas tu não sentes, por exemplo, eu com exceção de alguns canais, por exemplo, assim, metia mais o dedo na ferida, que houve algum abafar e compadrio de certos mídia em Portugal
durante anos nunca se falou tanto, de repente houve o tal consórcio que investigou o Luanda Leaks. Se não achas tanto no poder político, poder judicial e no poder dos mídias também, houve um certo cabeça de baixo, tipo avestruz, estás a ver? Enterrar a cabeça na areia, por exemplo, ou um abafar até o Luanda Leaks ter explodido. Porque ao longo destes anos todos sempre houve aí estas desconfianças, não é? Sempre houve essas desconfianças. Porquê é que houve? Houve essa cabeça na areia porque esses milionários angolanos investiam todo o dinheiro que tinham, ou algum do dinheiro que tinham, investiam-no aqui. E Portugal precisava, na altura, estava em crise, e Portugal precisava de dinheiro. E, portanto, havia que meter a cabeça na areia e fingir que não sabia de onde vinha esse dinheiro. E, portanto, vamos nos calar todos, porque todos nós lucramos com isto. Houve uma altura em que os negócios em Angola eram dominados por alguma burguesia portuguesa, por alguns empresários portugueses, ligados aos partidos, ligados principalmente ao Partido Social Democrata, ligado ao PS. Eu estive em Angola com alguns políticos portugueses que têm negócios em Angola e em Moçambique. Estive várias vezes com eles lá, almocei, jantei com alguns em Moçambique e em Angola, não é? E políticos responsáveis em Portugal, que tinham cargos ministeriais, ou que tinham tido cargos ministeriais, e que estavam em Angola e que eram sócios, e tinham sócios angolanos, generais e não sei o quê, e dali vinham milhares e milhares de dólares que deram para eles investirem aqui e tirarem Portugal da crise que Portugal atravessou a partir de 2011. Ou seja, no Luanda Leaks, apesar de ter exposto muito mais a família dos Santos, né? Houve ali também muita gente que está a passar pelos pingos da chuva, pelo menos por enquanto, tanto em Angola como em Portugal também, não é? E depois também, em relação ao Luanda Leaks, de um momento para o outro decidiram engafetar o miúdo, porque se ele estivesse cá fora, o Rui Pinto, o que despolutou todo este processo, se ele estivesse cá fora, e ele já prometeu que vai dizer os nomes dos sócios de Isabel dos Santos e que vai pôr a nu algumas responsabilidades e alguns responsáveis portugueses com negócios milionários em Angola e que estavam metidos com Isabel dos Santos, com José Eduardo dos Santos e com toda aquela burguesia angolana, não é? Eu lembro-me de numa das entrevistas que eu vi tuas no YouTube, que tu disseste que um jornalista só deve dar a notícia, não deve dar a opinião. Ainda és dessa opinião? Ainda sou dessa opinião. Isto é assim, Diz. Nós em Portugal seguimos uma escola que é a escola europeia, ou seja, a escola inglesa, a escola alemã, que se alterou, que damos a notícia, não interpretamos. Enquanto os americanos e os brasileiros não. Os americanos e os brasileiros, o Brasil, portanto, escolhe muito a escola de jornalismo dos Estados Unidos, interpretam a notícia, julgam, têm opinião, colocam-se de um lado contra outro e opinam. Não critico, mas na minha formação como jornalista, eu fui ensinado a interpretar a notícia, a dar a notícia e fazer com que os telespectadores ou os ouvintes ou os leitores, eles próprios façam a sua leitura e eles próprios façam o seu julgamento. Eu não tenho que me imiscuir nisso. Há escolas diferentes, como a escola brasileira e a escola americana, que faz com que o jornalista dê notícia, interprete e se ponha de um lado e que influencie. Mas tu sabes que ultimamente em Portugal, devido à pandemia também, muitos jornalistas estão a ser criticados por dizerem às pessoas para ficarem em casa, para se portarem bem, para isto e para aquilo. Ou seja, estão a dar suas opiniões e não estão só a reportar o que leem no teleponto, estão a dar as suas opiniões. Como é que tu tens visto essa polémica de certos jornalistas, certos colegas teus estarem a fazer isso? Acho bem, porque a nossa função de jornalistas não é só sermos robôs, não é chegarmos ali, darmos a notícia, aconteceu isto. Estamos a falar de uma pandemia, estamos a falar de uma doença mundial que está a matar milhares e milhares de pessoas e que está a influenciar a economia de vários países mundiais que
Infelizmente, por causa desta doença, as economias desses países estão a ir por água abaixo, entre as quais a portuguesa, a inglesa, onde tu vives, há muitos problemas, e eu acho que o jornalista tem de facto que opinar. Eu não critico, eu não o faço. Se calhar, se estivesse nesta altura no ativo, como esses jornalistas estão, se calhar dava a minha opinião. Dava, porquê? Porque é uma questão humanitária, é uma questão de saúde, é uma questão de aconselhamento, porque estamos todos no mesmo barco. Se eu, como jornalista, não der o exemplo, não aconselhar as pessoas, porque as pessoas veem-me na televisão, as pessoas seguem o que eu digo, eu sou o modelo para as pessoas, não é? E, portanto, eu acho que o jornalista, neste caso, deve dar a sua opinião, deve aconselhar as pessoas, deve dizer, não saia de casa, fique em casa, se sair, saia com a máscara, não se junte, não vá para ajuntamentos, mais de 10 pessoas não dá, não vá para restaurantes e não sei o quê. Eu acho que o jornalista aqui está a fazer um serviço público. Eu acho que isso é o verdadeiro serviço. Ok. E o fenómeno das fake news que cada vez mais propagam nas redes sociais, nos Facebooks e afins, como é que tu vês esse fenómeno com alguma preocupação? Porque sabemos que isso leva ao populismo e o populismo tem estado a chegar a lugares de poder devido ao fake news, em parte devido ao fake news também. Como é que tu vês esse fenómeno como jornalista, a tua opinião em relação ao fenómeno das fake news e o quão fácil é influenciar? Isso não é perigoso para as próprias democracias também? Obviamente, claro que é, e nós temos o exemplo do Sr. Bolsonaro e do Sr. Trump, que são o expoente máximo de dois presidentes que foram eleitos através das fake news, através das mentiras. Eu acho que isso é muito preocupante, estar-se a utilizar as notícias, a informação, estar-se a influenciar, a fazer fake news. Aliás, há indústrias montadas nos Estados Unidos e no Brasil de fake news e noutros países do mundo. Ou seja, há pessoas que ganham a vida a espalhar fake news na internet, na imprensa. Para quê? Com os objetivos de nomear responsáveis governamentais, influenciar investimentos, influenciar negócios, enfim. Eu acho que as fake news são atualmente o grande desafio que os jornalistas a sério, os jornais a sério, as televisões a sério, têm que combater para que as pessoas acreditem no jornalismo. Porque as pessoas começam a ter informação sobre as fake news e começam a duvidar dos jornalistas, dizem, será o que este gajo está a dizer é verdade? Se calhar é mais uma fake news, e cada vez se descredibiliza mais a nossa função de jornalistas. Sem dúvida. O fenómeno, por exemplo... Diz, desculpa. Diz. Felizmente em Portugal não temos ainda, há fake news sim, e temos o caso de fake news que fizeram crescer o partido Chega, de extrema-direita, e outras situações, mas felizmente em Portugal, por agora, as fake news não têm tido muita influência. Sabemos que o expoente máximo é os Estados Unidos, a eleição de Trump, e o Brasil, a eleição de Jair Bolsonaro. Falaste agora no Chega, há poucos dias saiu uma sondagem que lhes põe como a terceira força política se as eleições fossem durante esta semana, durante estes tempos. Tu vês com preocupação o aumento da popularidade de André Ventura e do Chega também? Olha, obviamente que vejo com muita preocupação, até por causa do discurso do Sr. André Ventura. O Sr. André Ventura é uma pessoa que é um político hábil, é um político que se promoveu através da televisão. Aliás, isso é um fenómeno dos últimos anos. A televisão tem promovido políticos. Ou seja, em Portugal tens vários casos. Tens o caso do André Ventura do Chega, que chegou à presidência do Chega, chegou à Assembleia da República e atualmente é o presidente do terceiro partido, segundo as últimas sondagens, mas eu já volto ao André Ventura e essa sondagem. Tens o engenheiro Sócrates, que também depois de ter sido durante vários anos comentador da televisão, foi primeiro-ministro, e tens o expoente máximo, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Durante muitos anos foi comentador da TVI, aos domingos, comentava a vida política e depois, passado anos, depois capitalizou toda a sua imagem de analista político, de pessoa séria, de uma pessoa íntegra, e capitalizou tudo isso e atualmente é o Presidente da República. Digamos que a televisão é atualmente o grande veículo
para promover políticos. Isso está a acontecer não só em Portugal, como em quase todo o mundo. Financeiras. Quando há uma crise, o discurso populista, o discurso fácil de culpar o imigrante, de dizer que o imigrante é que está a roubar o lugar, de dizer que o imigrante é que é o culpado pelos crimes, em países em crise, isso foi o que nos disseram até agora, mas não é o caso de Portugal. O Chega está a crescer em Portugal numa altura em que a crise económica em Portugal é mínima, agravou-se agora por causa desta questão do coronavírus. Mas isso foi mundial, Isso foi mundial. Yeah, exatamente, porque antes do coronavírus a economia portuguesa estava em franco crescimento e o Chega em franco crescimento. O que nos leva a pensar, já não há essa desculpa das pessoas, eu estou a perder o emprego porque o imigrante está a ocupar o meu lugar, ou a violência está a aumentar porque os filhos dos imigrantes é que estão, portanto, a cometer crimes aqui. Não. Há na mentalidade do novo eleitor português, talvez haja um retrocesso, haja um retrocesso na mentalidade dos novos eleitores portugueses que estão a fazer crescer, deixam-se levar pelo discurso fácil do Sr. André Ventura. Eu não quero acreditar que a questão do Sr. André Ventura ser comentador do Benfica tenha alguma coisa a ver, que os benfiquistas vão atrás da conversa do Sr. André Ventura. Até já ouvi várias edições, até já ouvi o presidente do Sport Lisboa e Benfica, há vários meses atrás, dizer que tem um grande desgosto do Sr. André Ventura ser o comentador da televisão que representa o seu clube. Ele não gostava que o André Ventura tivesse a representar o clube, porque o Benfica, eu sou sportinguista, como toda a gente sabe, mas o Benfica sempre foi o clube que foi da oposição ao regime. Há vários episódios antes do 25 de Abril de figuras do Benfica terem confrontado o regime de Salazar. Portanto, é conhecido como sendo o clube que lutou, que fez alguma frente ao regime salazarista. E, portanto, o Sr. André Ventura está a capitalizar ser um comentador desportivo, está a arrastar os fãs, os adeptos do Sport Lisboa e Benfica, e depois também a sua linguagem fácil de culpar o outro, de dizer que os políticos são uns sacanas, e as pessoas gostam de ouvir essa conversa. Eu se lá tivesse fazia diferente. Não fazia nada diferente, ele na Assembleia da República faz o mesmo, recebe os subsídios que os outros recebem, utiliza os subsídios de alojamento quando mora em Lisboa, utiliza os carros da Assembleia da República, ele faz tudo o que os outros fazem. E ele, se for para a política, aliás, ele se tivéssemos o azar dele ser eleito primeiro-ministro, ele iria fazer o mesmo que os outros fazem, não iria fazer diferente, porque ele sozinho não conseguia pôr a polícia na rua a bater nos imigrantes. Isto tinha que haver uma grande massa atrás dele para que isso acontecesse, e tinha que haver várias alterações na sociedade política em Portugal e na sociedade portuguesa. Portanto, o senhor André Ventura é um populista com um discurso fácil que diz o que as pessoas querem ouvir e, infelizmente, as pessoas ainda se levam com esse tipo de conversa. Tu notas no fenómeno Ventura e nas redes sociais também, eu noto que parece que há um retrocesso, que as pessoas, eu vejo pessoas a pedirem pelo regresso de Salazar, por exemplo, né? Um país que teve o 25 de Abril e que lutou pela democracia, muita gente, principalmente as gerações que não viveram o 25 de Abril, a pedirem o regresso do Salazar, que não viveram a ditadura, desculpa, e a pedirem o Salazar. É algo que te assusta, ou seja, o fenómeno Ventura também é reflexo disso, não é? Também é. Eu acho que tu não te esqueças que há, por parte das pessoas ligadas à extrema-direita, um discurso seguritário. E o discurso seguritário é, no tempo do Salazar não existiam assaltos, no tempo do Salazar não existiam violações, no tempo do Salazar não existia mortes, assassinatos do namorado que mata a namorada. Existia. Só que não se falava. Os jornais não falavam, não podiam, havia a censura.
Sempre houve, em todas as sociedades, houve homens que matam as mulheres, mulheres que matam os maridos, e mata-se crianças, infelizmente. Sempre houve. O ser humano é assim. Essa senha do ser humano sempre existiu e sempre há de existir. Só que, atualmente, as coisas são mais expostas porque a comunicação social é livre e a comunicação social reflete e, ao minuto, dá esse tipo de informação. E no tempo do Salazar, antes de 1974, também existiam esses crimes, também existia toda essa barbárie, só que não existia informação livre como existe nesta altura em Portugal. Falando em censura, e eu sei que já estamos quase a terminar, tu há uns tempos, numa das entrevistas que eu vi, tu referiste que tu tinhas um programa com um colega teu, creio que na SIC, que vocês iam à fonte do problema, né? Expunham casos, por exemplo, de corrupção. Exato. Tem-se visto nos últimos tempos que ainda existe certas pressões para abafar certas coisas. Temos casos, por exemplo, de certas jornalistas na RTP e na TVI que sofreram alegadamente certas pressões. Já existia no teu tempo tentativa por parte do poder político para abafar certas coisas também? Tu nem calculas, porque nessa altura nós tínhamos um programa, era eu e o Zé Carlos Soares, lembro agora o nome do programa, pronto, e esse programa era um programa ao sábado, à noite, era um programa que era produzido por um produtor brasileiro que estava a viver em Portugal e fez essa proposta à SIC e a SIC aceitou. E então nós começámos a aceitar denúncias que eram feitas por pessoas que tinham problemas, imagina, com o Presidente da Câmara, isto é um exemplo de Freixo Espada à Cinta, a dizer que a Câmara tinha roubado um terreno e que não lhe tinha dado nada. Tínhamos problemas de pessoas que diziam que tinham sido despedidas porque o patrão daquela empresa, uma pessoa conhecida, fez uma proposta para ela dormir com ele, ela não quis e foi despedida, e nós começámos a pôr a nu todos esses problemas, não é? Começámos a mostrar todos esses problemas, e isso causou um grande mal-estar, e causou um grande mal-estar quando nós nos metemos com a família Soares. Houve uma notícia que nós demos em relação à Câmara Municipal de Lisboa, que na altura o presidente da Câmara Municipal era o João Soares, o filho do Mário Soares, sim, por causa de um problema qualquer num bairro, de umas casas que eram atribuídas, e houve muita gente com cartão de militante do Partido Socialista que eram prioritários a ter essas casas sociais, e nós denunciámos isso. Jovem, na semana a seguir já não houve programa. A SIC foi pressionada de uma maneira em que na semana a seguir, vamos adiar o programa, vamos para férias, não sei o quê. A gente não percebia, aliás, percebíamos o que estava a acontecer, nós estávamos a mexer com coisas complicadas, e na semana a seguir o programa acabou. E ficou em nada? Não deu em nada, digo? A tal investigação, o que vocês expuseram, não deu em nada? Não, porque entretanto houve alguns casos, porque nós entretanto conseguimos resolver alguns casos, era principalmente litígios com câmaras, patrões e não sei o quê. Houve casos que nós conseguimos resolver, mas nós já estávamos a incomodar tanto e a expor tanta coisa que quando expusemos esse caso com a Câmara Municipal de Lisboa, e na altura o PS estava no governo, era o engenheiro Sócrates, o homem que é atualmente o secretário-geral das Nações Unidas, ele era o António Guterres, ele era o primeiro-ministro da altura, e acabou. A pressão foi tão grande com a SIC que acabou. Eles começaram a ameaçar a SIC disto, daquilo, porque a SIC entretanto precisava de dinheiros do Estado, e pronto, e eles pressionaram a SIC, e a SIC, por questões que eles diziam que não tinha audiência, ou que já não tinha a audiência que eles pensavam que ia ter, que tinha tido nas primeiras 4 semanas, tínhamos sido líderes de audiência, e eles começaram a dizer, o programa perdeu a audiência, não sei o quê, e acabaram com o programa. Mentira. Vocês, como jornalistas, sofreram consequências
castigos por aí dizer por terem exposto isto? Houve colegas teus que foram afastados, por exemplo, ou tu mesmo? Olha, José Carlos Soares teve muito tempo sem conseguir emprego. Eu resguardei-me um bocado porque eu, como era repórter e não dava a cara, raramente dava a cara, as pessoas só me conheciam pela voz, até por uma questão de proteção, eles não queriam que a gente desse a cara nas reportagens. Portanto, eu passei um bocado pelos intervalos da chuva. Eu saí dali e encaixei-me num programa da RTP. O José Carlos Soares teve muitos anos sem conseguir trabalhar, foi para Angola, conseguiu emprego em Angola, só depois, quando regressou de Angola, é que conseguiu, portanto, o trabalho. E mesmo assim ainda continua a sofrer algumas pressões e não consegue emprego em grandes órgãos de comunicação social. O José Carlos Soares, que é um grande jornalista desportivo, é um grande jornalista, nesta altura, felizmente está a trabalhar como jornalista, mas está a trabalhar numa rádio do Porto. Okay. Quando é um homem que foi chefe do desporto da rádio comercial, foi diretor ou subdiretor de informação da Rádio Renascença e agora está a trabalhar numa rádio que é a Gol FM no Porto. Ok. Portanto, estás a ver que ele ainda está a sofrer pressões, ainda está a sofrer as consequências, assim é que é, do trabalho que fez na altura, porque profissionalmente há poucos jornalistas em Portugal que percebam tanto de futebol, tanto de desporto, como o José Carlos Soares percebe. Mas a internet permite um maior grau de independência, pode não ser total, mas a internet permitiu isso, não é? Agora, exato, não naquele tempo. Exatamente, e ele agora ele tem, creio que é quase todos os dias, ou uma vez por semana, ele tem uma coisa qualquer na internet, num canal que ele criou, onde ele comenta a semana desportiva, fala sobre os jogos que decorreram, 2 ou 3 dias antes faz a perspectiva da jornada, mas é num blog que ele tem, em que ele faz esse trabalho, porque nunca mais conseguiu. Felizmente agora está a trabalhar numa rádio, que é a Gol FM, mas é uma rádio local do Porto, que imita alguns pontos do país, mas o José Carlos Soares é um profissional para estar à frente, como já teve na Rádio Renascença, Rádio Comercial e por aí fora. Ok. José, última pergunta mesmo. George Floyd, o que tem acontecido, óbvio que suponho e imagino que estejas a acompanhar com atenção, e o caso em si, dá-me só a tua breve opinião e depois terminamos. Brevíssima. A morte de George Floyd é um reflexo do que é atualmente a América. Ou seja, do que é a América, porque o problema racial na América nunca se resolveu. Embora a América tenha tido um presidente negro, Barack Obama, sim, mas mesmo no Barack Obama foi quando houve mais crimes da polícia contra jovens afro-americanos. Há uma estatística que diz isso. Portanto, quer dizer que o problema racial nos Estados Unidos não está resolvido. Quem diz Estados Unidos diz Brasil também. Não está resolvido. E urge resolver esse problema. Porquê que há esse problema racial? Se queres que eu te diga, poderíamos ir buscar consequências históricas. Porque, sei lá, porque o negro, por ter sido escravo, sempre foi considerado inferior e atualmente, depois da escravatura e passar todos estes anos, os negros começam a competir profissionalmente e a todos os níveis com os brancos, com os caucasianos, o que não era um hábito. E as sociedades que existem são sociedades onde o branco é superior, ou pensam eles que são superiores. E, portanto, quando aparece um negro a competir contigo num lugar, na televisão, numa rádio, seja onde for, és uma ameaça. E, portanto, há que manter a ameaça em relação ao negro, deixar o negro ainda sentir-se inferior. E eu acho que é isso que acontece nos Estados Unidos. A gente sabe que temos nos Estados Unidos, temos negros que ocupam posições elevadíssimas, já tivemos o Presidente da República, temos governadores, temos diretores de grandes empresas que são negros, mas o racismo infelizmente ainda continua, porque o branco continua a sentir, agora o branco, antes era superior, agora o branco nos Estados Unidos e não só, sentem o negro como uma ameaça no seu emprego, como uma ameaça em roubar-lhe a mulher, como uma ameaça
é N coisas, e portanto essa competição e essa discriminação continua, agora porque o negro é uma ameaça em várias frentes. Ok. José, onde é que a malta pode, quem nos está a ouvir, pode te seguir, por exemplo, no Instagram? Queres aproveitar e deixar algum tipo de canal nas redes sociais que o pessoal possa te acompanhar? Eu agora, talvez por causa da aproximação das férias, não sei o quê, ando muito pouco ativo nas redes sociais, mas eu estou quase sempre, quase todos os dias, eu posto coisas, e tu sabes que vês, Sim. posto coisas nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram. As pessoas que me queiram acompanhar, eu quase diariamente posto coisas sobre o que estou a fazer, posto coisas onde eu ponho a minha opinião sobre A, B, C, D, sobre o que está a acontecer no mundo. Portanto, as pessoas podem me acompanhar no Instagram, José Mswahili, não é? José Mswahili não existe nenhum, é só chegar e pôr Mswahili que aparece o meu Instagram, e no meu Facebook. O meu Facebook é José Mswahili também, não é? É também José Mswahili, podem seguir-me diariamente e verem os disparates que eu ponho, disparates e não só, às vezes também ponho coisas sérias. Né? Então já sabem, para quem nos ouve, é Mswahili no Instagram, José Mswahili no Facebook. José, muito obrigado, um abraço bastante forte.